Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para muitas mulheres, que é a cirurgia de endometriose. Estamos aqui com uma parte da nossa equipe multidisciplinar do Endocare, da Gestare, que é uma equipe formada por psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ginecologista, coloproctologista, para o tratamento integral da saúde da mulher que tem endometriose. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Carolina, que é a nossa ginecologista, que está aqui na mesa hoje, para poder se apresentar. Olá, meu nome é Carolina Guedes, sou médica ginecologista e obstetra e especialista em endometriose. Meu nome é Érica Mayumi, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta integrativa. Então, a gente vai falar um pouco também das terapias associadas, como aromaterapia, fitoterapia e acupuntura. Oi, é um prazer estar aqui. Meu nome é Laura Lana, sou psicóloga perinatal. Eu cuido da saúde da mulher, né, dessa área materna, desde as tentantes, gestantes e puérperas também. E eu não me apresentei, eu sou Ana Paula, sou coloproctologista da equipe da Endocare e eu tenho voltado mais minha atuação para o tratamento da saúde da mulher e principalmente com experiência na cirurgia de endometriose. Mas antes de falar sobre a cirurgia, eu gostaria de que as pessoas entendessem mais o que é endometriose. Você pode falar um pouquinho pra gente, Carol? Claro. Bom, então a endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? Onde consiste em ter um tecido semelhante ao que reveste, né, o útero internamente ao endométrio, que é o endométrio, quando ele se instala fora do útero. Então, ele pode se instalar na pelve, pode se instalar nos intestinos, nos ovários, né? E até às vezes à distância, não necessariamente só pelve. Às vezes a gente tem lesão também, né, endometriótica no diafragma, pulmonar, tá? E o que consiste essa doença? A gente sabe que 190 milhões de pacientes, né, no mundo em idade reprodutiva têm a doença, o que corresponde a 10% das pacientes em idade reprodutiva. E essa doença, ela leva a uma alteração do estilo de vida, né, da qualidade de vida, vamos dizer assim, da paciente, né, com ausências no trabalho, com faltas escolares, né. Então, é uma doença muito estigmatizante para a mulher. Né? E para a gente entender o que é endometriose, é importante a gente falar um pouquinho da etiopatogenia, né? Como que ela se desenvolve. Bom, nós mulheres, a gente tem um ciclo menstrual, né? Que todo mês a gente menstrua ali através da vagina. E uma hipótese grande da endometriose, da formação da doença, é através do refluxo, né? Desse sangue que cai ali na pelve. A partir do momento que cai na pelve, esse sangue ele leva pedacinhos ali de dentro do endométrio para dentro da cavidade. E aí a gente sabe que a maioria das mulheres, se não todas, né, menstruam para dentro, mas só 10% vão ter. Então, alguns outros fatores com certeza vão estar envolvidos, né? E um deles é esse fator ambiental, é esse fator de estresse, ansiedade, má alimentação, né? Rotina diária descuidada, né? Que pode desencadear ou pode dar um start ali no desenvolvimento e na manutenção da doença. Então, por isso, essa abordagem multidisciplinar, ou seja, muitos fatores que causam, né? Uhum. Além disso, uma disseminação através de corrente sanguínea, a gente tem essa questão de disseminação linfática, diferenciação celular, mas essa questão do meio ambiente interferindo ou agindo aí, né? Que a gente chama a teoria epigenética. Né? Uhum. Que é a endometriose desenvolvendo ou se mantendo, né? A partir de efeitos ambientais aí adversos. Tá? Então, essa é a doença, é importante a gente falar sobre isso, porque até para a gente instituir um tratamento adequado e multidisciplinar, igual a gente tem lá na Endocare, né? Uhum. Hoje tem se divulgado mais informações sobre essa doença, né? E o diagnóstico também tem sido mais frequente, né? E as mulheres que estão com esse diagnóstico agora, como que é feito o tratamento? Você pode falar um pouquinho pra gente?
Sim, então o tratamento, ele é multidisciplinar, né? Eu como ginecologista, você como procto, Laura é psicóloga, né? E Érica aí na questão da acupuntura, sozinhos a gente não consegue ter um desfecho muito bom aí nesse tratamento. Então, a gente lança a mão das outras especialidades, né? Mas o tratamento, como são várias causas, igual eu falei, então, também vários tratamentos. A gente tem o tratamento hormonal, né? Que às vezes a paciente chega pra gente até com um pouco aí de resistência, né? A querer usar hormônio, falar, eu não quero usar anticoncepcional, eu não quero usar hormônio. Mas dependendo do caso, a gente consegue às vezes mostrar para a paciente que às vezes é necessário. Não é obrigatório, né? Não é toda paciente que vai precisar do tratamento hormonal, mas alguns casos a gente sabe que se beneficiam sim do tratamento hormonal. Uma coisa que é importante, o que mantém a doença, né, é o funcionamento ovariano, o estrogênio que o ovário produz, ele é o mesmo que faz aumentar a camadinha ali de dentro do útero para o neném, né, para receber o neném. O fluxo menstrual nada mais é de que o neném não chegou, né, então aquela camadinha ali ela descama. Enquanto o ovário está funcionando, ele está espessando aquela camadinha, que é a camada interna do útero, que é revestido pelo endométrio. O endométrio que está fora do útero, né, a doença, ao mesmo tempo, com a ação do estrogênio, ela vai aumentar também ali fora do útero. Então, vai deixar a doença agudizada, inflamada. Então, um tratamento importante seria esse bloqueio aí hormonal, bloqueio ovariano, né, que vai deixar a camadinha de dentro do útero fininha e assim por conseguinte a camada aí de dentro do endométrio, né, que está fora do útero, que é a própria endometriose, vai ficar bloqueada, né. Então, às vezes eu explico para o paciente, olha, se você tem pressão alta, às vezes você não tem que usar um antipertensivo, você tem diabetes, não tem que usar insulina, porque o receio aí, né, de um tratamento também direcionado para endometriose. Então, se tem endometriose, às vezes, né, não digo sempre porque não é obrigatório, né, não é toda paciente que precisa, então, por que não usar um hormônio? Então, muitas vezes a gente indica e orienta a usar sim. Mas a gente tem as multi-especialidades aí envolvidas, então a gente vai orientar às vezes o hormônio associado aí à prática aí da acupuntura, ou a paciente, muitas vezes a paciente que chega pra gente da endometriose, ela tem um componente emocional, um componente psicológico às vezes muito forte, pode ser uma paciente que às vezes sofreu trauma de infância, abuso, né? Então essas pacientes precisam mesmo desse acompanhamento psicológico, né? A alimentação a gente sabe que interfere e são esses fatores ambientais, esses fatores externos aí que podem estar envolvidos. Então a gente vai direcionar o tratamento de acordo com a clínica da paciente, com a queixa, né? A fisioterapia, às vezes, no estado aí de dor na relação sexual, né? Uma dor pélvica importante, a dor miofascial, que é muito falada, né? Então, o tratamento tem que ser muito direcionado e muitas vezes a gente lança a mão dessas especialidades, remédios, às vezes a gente precisa de um remédio antidepressivo, né, anticonvulsivante, pensando aí no eixo da dor, né, que a gente chama de nociplástica, né, que a paciente da endometriose, ela tem uma amplificação da dor ali em nível cerebral. Uma paciente que sente dor muito tempo e é muito suscetível ao uso de medicação frequente, então ela acaba desenvolvendo ali uma amplificação em termos de nível de sistema nervoso central. Então, esses remédios, às vezes, também a gente precisa usar, ou um comprometimento nervoso, né? Um pinçamento nervoso, ou uma inflamação nervosa, a gente precisa de usar medicações relacionadas à dor neuropática, né? Então, assim, com a abordagem na anamnese, o exame complementar, a gente consegue ir direcionando para a paciente o melhor tratamento, né? E a cirurgia, né? Que é o nosso foco aqui, que hoje nós vamos falar, que é um tratamento, né? Que é um tratamento, às vezes, muito importante também, o associado, né? Para poder retirar os focos, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim, com certeza. E pegando um gancho no que você falou sobre a epigenética, né? Então, que são realmente esses fatores externos que influenciam
A área de psicologia, ela vai trabalhar muito com esses fatores externos. Então, muitas vezes a gente precisa voltar lá nas crenças dela. O que aconteceu? Qual relação que ela teve? O que aconteceu lá no passado que fez com que hoje ela tenha essa relação até com a dor mesmo, ou relação, né, com o coito mesmo, como que tá se sente dor, por quê que... Então, nós precisamos fazer estruturar novamente essas crenças dela, né, em relação à dor. E por ser uma dor crônica, gera muita ansiedade, gera muita, né, às vezes tem essa depressão, porque a dor crônica impede, dificulta ela de fazer algumas atividades que são atividades do dia a dia, que normalmente deveriam ser atividades prazerosas, de fazer um exercício físico, de fazer, né, de sair com os amigos. Então, essa dor crônica, ela pode, né, tá ligada a uma possível depressão. Então, em alguns momentos, como você falou, precisa entrar com um antidepressivo. Ou até mesmo essa dor crônica relacionada à ansiedade. Porque, como ela já sabe que ela pode sentir dor a qualquer momento, ela fica hipervigilante. Sim. Né? Então, ela fica nessa hipervigilância da dor, e aí a gente entra num ciclo que é o medo, tensão e dor. Né? Então, o medo, ela já está com medo de sentir dor. Quando ela fica com esse medo, ela sente esse medo, né? Vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai preparar o corpo para um momento de luta e fuga. E nesse momento de luta e fuga, o que acontece? Os músculos ficam mais tensionados. Os músculos mais tensionados, né, vão gerar mais dor. Então, ela fica com medo, né? Gera mais tensão e gera mais dor. Então, ela fica nesse ciclo durante né? um tempo, né? E fica hipervigilante e vai gerando essa ansiedade. E aí, é muito importante a gente fazer, que você estava falando sobre o conhecimento, né? E muitas vezes existe um preconceito de como vai ser o tratamento. Quando a gente faz uma psicoeducação para ela entender que o tratamento vai trazer uma melhora, e que às vezes isso eu vivo tanto na endometriose como algum tratamento também psiquiátrico, né? Porque eu vou tomar um medicamento para uma depressão, né? A mesma forma, assim, se você tem essa condição, da mesma forma que a diabetes, porque hoje a diabetes ou a pressão alta é super tranquilo, né? Vou tomar um remedinho e vou melhorar. Exatamente. E o medicamento tá aí para ajudar em todos os fatores, né? Sim. E aí, no caso da endometriose, no uso de hormônios, é um medicamento que vai auxiliar. Então, nós precisamos fazer essa psicoeducação mesmo, tanto para ela, como também para as pessoas que estão ao redor, para poder saber como lidar com isso. Exatamente, né? Isso mesmo. E pegando, assim, o gancho, né? Ela falou, assim, do sistema nervoso simpático, como que fica nesse estado de alerta sempre, né, por causa da dor. Então, a gente precisa estimular, tanto assim, tem a acupuntura, as práticas integrativas para estar estimulando esse parasimpático, né, para ter esse equilíbrio, e também o estilo de vida, né, e praticar yoga, uma alimentação, atividade física. Isso é muito importante, ter esse controle da mente, né? Porque a gente estava falando, né? Integração mente-corpo, isso, né? Então, precisa estar em conjunto. Então, muitas vezes ali, eu vejo que a paciente chega num estado de alerta para mim, que fica difícil até eu acessar, abordar e acessar alguns momentos ali que eu preciso antes trabalhar o corpo dela. Ou então eu vou encaminhar, né, para uma acupuntura, para um yoga, ou então no momento ali eu preciso, antes de fazer essa psicoeducação, fazer um trabalho de relaxamento, de uma respiração diafragmática, né? No momento, ali, às vezes, até para começar a sessão, fazer uma técnica, utilizar uma técnica de mindfulness, porque a pessoa chega, né? A mulher chega, às vezes, tão agitada, não consegue voltar para dentro para estar ali presente. Então, a gente precisa fazer esse trabalho com o corpo para conseguir acessar a mente, né? E lançar a mão de terapias, né? Isso auxilia demais. Você tocou num ponto até dessa questão de fazer esse treinamento com mindfulness, né?
Não sei se eu falei isso. Mindfulness, que é uma meditação. É porque o mindfulness, diferente da né? meditação, né? O nome mindfulness, né? Ele vem porque a meditação tem muita comprovação, mas Sim. o mindfulness tem uma comprovação científica. Então, essa aqui tem um Que estudo embasado. Tem estudo então, que é até interessante a gente tocar nesse assunto, que a endometriose e a doença crônica endometriose, a paciente ela tem um desenvolvimento cerebral, né? Até o giro singular anterior, que é o centro das memórias ruins, que é hipertrofiado na paciente com endometriose. Uhum. E aí a gente tende, com essas meditações, oração, esse trabalho mental, hipertrofiar áreas do cérebro que são para as memórias boas, né? Uhum. Então, isso também já tem comprovação científica. É importante a gente também pensar em trabalhar isso com a paciente, né? Valorizar o que é bom, as memórias boas, estimular, né, a essas práticas de meditação, oração, que for, assim, que a paciente esteja mais à vontade de fazer, para a gente ter aí um equilíbrio aí, diminuir essa área aí relacionada à tristeza, à memória ruim, e melhorar a região da afetividade, das boas memórias, né? E principalmente dar essa informação sobre o tratamento, que tem tratamento. Exatamente. Eu atendo muitas pacientes que às vezes chegam, né, porque assim, a Carol tem o conhecimento, né, das terapias, mas que às vezes chega achando que não tem cura, que vai conviver com isso, né, o resto da vida. É só cirurgia, ou então assim, você engravidar ou entrar na menopausa. Né? Então, assim, é importante a gente estar informando ela das opções, né? Exatamente. Pois é, então nós estamos numa mesa sobre a cirurgia de endometriose, mas a gente falou aí várias formas de tratamento da dor. Porque a cirurgia, ela não é para todas as mulheres que têm endometriose. Ela vai ser indicada quando? Quando a gente não conseguir, a dor da paciente é intensa e a gente não consegue controlar com essas medidas clínicas, com medicação para dor, bloqueio hormonal, terapia, acupuntura, dieta. A gente não está conseguindo controlar essa dor. Ou a paciente está com uma infertilidade e não é só porque está com infertilidade que tem que ir para cirurgia também. A paciente está com infertilidade, já tentou outros métodos e não conseguiu, então nós podemos lançar a mão da cirurgia. Ou então, por exemplo, ela está com endometriose no apêndice secal ou no ureter, que aí tem risco de uma apendicite, ou então de uma hidronefrose, que é quando tá obstruindo o ureter e aí começa a encher o rim de urina, porque não consegue drenar, e isso vai prejudicar a função renal da paciente. Ou então, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos que tem endometriose no intestino ou na bexiga, aí também temos que operar. Por exemplo, quando tá no intestino e já tá a endometriose, que é o tecido que a doutora Carolina falou, que está fora do útero, vai gerando uma fibrose ali na parede do intestino tão grande que começa a fechar a parede do intestino. E aí, se o paciente tem esse risco de obstrução intestinal, também vamos ter que operar esse paciente. Endometriomas muito grandes no ovário, a gente também tem que operar, né? E no caso do intestino, né, falar um pouquinho para vocês, quando a gente tem essa fibrose ali no intestino, a gente pode fazer alguns tipos de cirurgia. Um deles é o shaving, que a gente retira só a lesão. Outros a gente faz uma ressecção discoide, que a gente tira só a parede toda do intestino, mas só naquele local. E em outros casos, a gente tem que tirar um segmento do intestino também. Muitas dúvidas da paciente também vêm sobre a ostomia, que é a bolsinha de fezes. Nem todos os pacientes que vão fazer cirurgia de endometriose intestinal vão precisar da ostomia. Esse é um outro trabalho muito bom de ter em associação. O paciente está no pré e no perioperatório ali todo, em acompanhamento com a terapia, para poder, caso a gente precise da ostomia, né, poder lidar com esse pós-operatório, que nem sempre é fácil, né, mas poder lidar com isso de uma
maneira melhor, né? Mas a ostomia, então, nem sempre é indicada. Ela vai ser indicada, por exemplo, quando a costura ali do intestino for muito lá embaixo no ânus, que aí é uma costura difícil de fazer. Ou então, por exemplo, durante a cirurgia perdeu muito sangue, né? Aí a gente faz a bolsinha para proteger aquela costura, mas também ela é temporária. Daqui umas 6 semanas a gente programa voltar para reconstruir essa ostomia. A gente tem feito cada vez menos, né, Ana? Cada vez bolsinha menos. Não tem sido tão recorrente aí nas nossas cirurgias, né? Nós não fazemos isso de rotina, mas eu gosto sempre de deixar os pacientes avisados que há uma possibilidade. E elas chegam sempre tensas. Ai, meu Deus, a Procto falou comigo que vai pôr bolsinha. Não foi isso que ela falou. Ela falou que pode ser necessário, né? Mas a gente tem usado cada vez menos a bolsinha de ileostomia, né? Com certeza que essas técnicas de ressecção têm sido com preservação do meso, né? Então, a irrigação da parede do intestino ali onde tem a costura é uma irrigação melhor, e a paciente jovem, sem comorbidade, isso tudo contribui para uma cicatrização melhor. Então, não é rotina mesmo fazer ostomia. Todas essas dúvidas em relação à cirurgia são dúvidas que as pacientes trazem, e aí elas chegam muito ansiosas, porque para o leigo, assim, às vezes entender, e aí pode complicar, pode fazer isso. Então, o que a gente costuma muito fazer é uma técnica de sensibilização sistemática, né? E é uma técnica da TCC que a gente vai expondo o paciente aos poucos, gradualmente, de forma controlada, né, às cirurgias. Então, a gente vai ali fazer um momento que ela vai se imaginar, né, indo para essa sala de cirurgia, quais que são os maiores medos dela. Né? E aí a gente vai trabalhando o medo. Então, o medo dela é submeter a anestesia, né? Então, é uma coisa que vai ser trabalhada. Ou o medo dela, no caso, né, que vocês falaram, ter que usar a bolsinha. Então, a gente vai fazer aos poucos, né, expondo o que pode acontecer e o que a gente consegue controlar para não gerar, porque normalmente é mais essa ansiedade, essa angústia de não saber o que vai acontecer. Às vezes não é nem da cirurgia, né? Nem da cirurgia. Às vezes ela tem medo da anestesia. Exato. Né? Ou do pós-operatório, de não né? ter controle sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer. Exatamente. E eu vejo muito isso lá no hospital, não só com endometriose, mas outras doenças também, que o emocional do paciente influencia muito na recuperação dele, né? Às vezes o paciente tranquilo tá passando por várias intempéries ali, mas vai dando tudo certo. E um paciente que às vezes era uma coisa pequena, mas ele tá lá assim super ansioso, super estressado e tudo mais, as coisas começam a dar umas coisinhas erradas que você fala, gente... Interfere. Interfere demais. Com certeza. E eu vou falar um pouco para vocês também sobre como que funciona essa cirurgia. Geralmente, né, nossa equipe faz a cirurgia minimamente invasiva, né? Nós fazemos pela laparoscopia, que é umas incisões, e a gente entra com uma câmera no abdômen e trabalha do lado de fora com umas pinças, né? Então, de cicatriz fica apenas essas incisõezinhas para a câmera e para as pinças. Em alguns casos, a gente pode usar a cirurgia robótica, e a gente tem... A cirurgia robótica, ela tem ganhado aí por questão de melhorar a visualização do cirurgião e a ergonomia dele também operar. Mas a gente acaba usando, como ainda é um procedimento mais caro, né, para os pacientes. Aqui em Belo Horizonte ainda que a gente não tem ainda disponibilidade pelo plano de saúde, então a gente acaba usando mais para os pacientes que a gente precisa melhor dessa ergonomia. Por exemplo, tá ali uma lesão muito baixa na pelve, né? Ou maior precisão, né? Aí a gente vai ter maior precisão ali com a cirurgia robótica. E é sempre indicado a gente retirar todas as lesões, né? Exatamente. Mas a gente individualiza muito cada caso, né? Que igual a gente falou, a endometriose é uma doença crônica, e a cirurgia é uma parte do tratamento, né? Ela não vai garantir a cura.
Então, a gente tem que moderar ali, pesar o risco-benefício. Então, a gente vai retirar essa lesão, mas se a gente retirar essa lesão toda, a gente vai tirar toda a inervação da paciente, então vai prejudicar o funcionamento da bexiga, funcionamento intestinal. Então, a gente vai pesando muito isso. Então, a gente sempre tenta tirar tudo, mas sempre garantindo ali a preservação de nervo, de órgãos. Essa é uma questão importante aí da endometriose, né? Que é uma doença benigna e que traz um comportamento assim como se fosse uma maligna, né? Que ela sai invade órgãos importantes, invade nervos, invade, né, vasos. Então, a cirurgia ela tem que ser muito bem elaborada, né, muito bem planejada e muito bem executada. Porque é o que a Ana falou, porque às vezes a gente está entrando para uma cirurgia complexa, grande, né? E às vezes a gente vai deixar a paciente com mais sintomatologia do que antes, né? A cirurgia não pode ser mais agressiva do que a própria doença. Exatamente. Então, a gente vai ser contido nesse sentido, né? Isso. De avaliar bem o que vai ser feito, o que vai ser ressecado, né? Sem trazer maiores problemas para a paciente, né? É diferente no tratamento de câncer, aí nós temos que realmente limpar toda a região, né? Do câncer, né? Agora, na endometriose, a gente tem que ser um pouco mais contido, a gente não pode ser mais agressivo do que a própria doença, né? E, geralmente, o tempo cirúrgico, igual você falou que é uma cirurgia extensa, né? Geralmente, a gente realmente depende de cada caso, quando a doença é um pouco mais avançada. Quando a doença é um pouco mais avançada, a gente acaba gastando um pouco mais de tempo e em alguns casos a gente gasta menos. Em média, a gente leva em 3 a 6 horas de cirurgia e o paciente geralmente fica internado de 2 a 5 dias, né? É importante falar que a gente sempre entra em conjunto, né? A gente tem uma equipe, né, da abordagem cirúrgica, né, com os especialistas da cirurgia ginecológica, que na Endocare sou eu e a Camila, né? A Camila tem especialização em onco também, né? E a Ana Paula entra com a gente aí na parte aí da abordagem, né, do intestino, dessa parte cirúrgica mais complexa, né, vamos dizer assim. Da mesma forma, então, que o tratamento ali clínico, ele envolve a multidisciplinaridade, o cirúrgico também. Então, às vezes, a gente sempre tem, né, a nossa equipe ginecologista e o proctologista, mas às vezes a gente precisa também de um urologista, né, na sala. Então, é uma equipe de várias equipes, é uma cirurgia com várias equipes ali no campo. E falando assim da parte, né, da acupuntura, assim, nesse pré-cirúrgico, né, como que a gente atua, ela melhora também o controle da dor, né, então assim, mesmo que você vá para a cirurgia, a gente ajuda ali no processo inflamatório. Então, a acupuntura, ela tem ação isso, porque, né, diminuir a inflamação, porque aumenta a oxigenação local, né, aumenta assim a vasodilatação, então a circulação sanguínea ali e o controle da dor. Então, assim, ela tem um efeito também miorrelaxante para diminuir o espasmo muscular. Então, isso que é importante o pré para o pós-operatório também ser mais tranquilo, né, para o paciente ter uma recuperação melhor, né, uma cicatrização melhor, né, e também atuar nessa questão emocional. É importante você ter falado isso, porque o ideal é a gente não levar para a cirurgia paciente no pico da dor, né? Porque a chance de sucesso é menor. Né? Porque pode ser que ela saia da cirurgia ainda com dor. Então, a gente tenta controlar ou estabilizar a paciente antes, né? Então, a gente lança mão dos artifícios da acupuntura, da terapia, às vezes fisioterapia ali, né? No controle dessa dor miofacial, porque a gente tem uma chance de sucesso maior, né? Porque quando você leva ela no pico da dor, ela tende a ter um pós-operatório pior, né? Uma recuperação mais lenta. Então, é muito importante mesmo a gente tirar ela daquele pico antes de levar para a cirurgia. Sim, e eu como trabalho muito na questão da fertilidade, né? Então, assim, pacientes que precisam fazer a cirurgia, mas também precisam preservar. Né? Então, descobre a endometriose e aí tem que fazer cirurgia e aí tem um risco, né, Ana Paula, de às vezes
perder um pouquinho, assim, dessa reserva ou diminuir. Então, aí, esse preparo que é importante, porque aí a gente atua nessa modulação, porque às vezes a endometriose gera ali uma toxicidade pélvica, que é o que a gente fala. E isso piora a qualidade dos óvulos. Né? Então, dessa importância que eu falo assim, pelo menos ali 1 mês ou 2 meses antes da cirurgia, a gente trabalhar para melhorar tanto a qualidade dos óvulos quanto a quantidade também. Porque geralmente a paciente com endometriose, ela tem uma reserva diminuída. Né? Por isso ali, às vezes, dá pressa. Né? O antimuleriano muito baixo, Exatamente. E aí eu tenho que fazer, eu falo assim, não, vão desinflamar Às primeiro. vezes, até depois da cirurgia, das terapias, a reserva ovariana melhora. Melhora, né? Muitos casos Geralmente, de pacientes né? melhoraram. E aí entra também, né, a questão da terapia, porque após a cirurgia a gente precisa ajudar ela, né, a entender a nova realidade. Né? E essa nova realidade pode ser positiva, mas pode ter, né, alterado alguma coisa negativa, a questão né, da reserva ovariana. Então, assim, tem que trazer ela para esse momento, né, e agora? É uma doença crônica, né? Então, agora acabou tudo. Não é começar do zero, né? Então, vamos trazer ela aqui para essa realidade do novo, né? Do pós-operatório, focar esse suporte mesmo, né? Na adaptação dessa nova realidade, que é muito importante fazer esse acompanhamento mesmo, né? Só lembrar que a Ana falou numa das indicações, né, da cirurgia da endometriose, o endometrioma, né? O endometrioma é a endometriose no ovário, né? E os grandes endometriomas têm essa questão do risco aí, né? Da diminuição da reserva, né? Da diminuição da fertilidade da paciente. E o endometrioma a gente precisa abordar principalmente, né? Os grandes, né? Os pequenos a gente não precisa. Mas os grandes a gente tem uma conduta de abordar. Então, muitas vezes a gente até pede para o paciente fazer um congelamento antes, né? Fazer uma consulta com o médico da reprodução, né? A Rayana, que é da nossa equipe. Então, até que para ela poder dar essas orientações e às vezes até congelar os óvulos, né, antes da cirurgia, para a gente abordar aí e trabalhar mais com tranquilidade aí, se a gente tiver, né, porventura lesar, né, e quando a gente tira o endometrioma, a gente sabe que a recorrência é menor, então por isso que a gente tende a ter essa abordagem junto com a reprodução, para a gente ter o mínimo de impacto aí na vida reprodutiva da paciente, né. E você disse sobre o trabalho, né, vocês duas no pós-operatório, isso é muito importante, porque o pós-operatório em si, ele tem a dor da cirurgia, né, tem algumas disfunções, por exemplo, uma constipação, o intestino mais preso ali depois da cirurgia, ou alguma alteração ali para fazer o xixi, uns gases abdominais, distensão, né, então isso pode ter ali no pós-operatório, que o paciente tem que lidar. Geralmente a gente tem 2 a 6 semanas de recuperação de pós-operatório, né? E existem, né, complicações, mas isso é de acordo com cada cirurgia, né? Igual a gente tem as cirurgias mais extensas, tem cirurgias menores, então vai ser muito individualizado de cada caso. E a gente pede sempre para o paciente seguir um repouso, uma alimentação saudável e o acompanhamento, né, dos retornos com o médico até a gente ter aí uma melhora nesse pós-operatório. E esse acompanhamento multidisciplinar continua, até porque a cirurgia não curou a endometriose, então esse tratamento vai continuar, né? O tratamento da dor vai continuar. Aí como que é a atuação de vocês, assim, nesse pós-operatório mesmo mais tardio? É ideal acompanhar essas pacientes, né? Continuar o acompanhamento? Sim, principalmente, né, se ela tiver nessa questão da preservação da fertilidade, né, que muitas pacientes, né, que hoje eu atendo, então fez a cirurgia e aí preparar esse corpo, né, para recuperação ali também, para estar fazendo a transferência, né, preparando o ambiente ali, o útero, para melhorar essa receptividade do endométrio, né? E tem também, a gente, além da acupuntura, algumas outras terapias também, que é a fitoterapia. Então, tem alguns chás, que, por exemplo, chá de erva doce, são chás que ajudam também na cicatrização, né? Então, assim, também é importante falar que não é qualquer chá, Sim. né? O pessoal
às vezes fala, não Toma faz chá, mal, né? Fazer mal não vai, mas às vezes faz mal também, Sim. né? Uma pessoa que tem ali alguma questão específica, tem alguns chás específicos aí, né? Os óleos essenciais, por exemplo, a lavanda, um óleo essencial de laranja doce, que ajuda também a acalmar essa paciente no pós-operatório, que às vezes gera uma ansiedade desse tempo de recuperação. Então, sempre essa associação. E assim, a questão do acompanhamento tardio, né, ele vem muito relacionado a manter uma qualidade de vida, né, uma qualidade de vida saudável. E isso entra tanto no processo de terapia, mas como também o processo de ter um sono adequado, de manter uma atividade física, né, e que muitas vezes ela pensa, passei por uma cirurgia, agora então eu posso voltar a uma vida que não era tão saudável, assim. E eu acho que quando eu falo de vida saudável, eu falo para esses casos dessas pacientes, mas eu acho que hoje está cada vez as pessoas estão mais conscientes em relação a essa vida saudável, tanto que traz de qualidade, né, para a gente mesmo. Então, fazer mais a psicoeducação mesmo, de entender, né, a importância de um sono de qualidade, para até mesmo reduzir a dor, né, conseguir fazer esse manejo de forma mais tranquila, mais leve, atividade física. Então, a gente está sempre lembrando. Mais regulada, uma dieta, né, também super importante. Continuar, né? Tratando a ansiedade, a depressão, tudo isso vai ajudar. Tudo isso vai, porque quebra o ciclo aí da doença, né? Porque ela pode recidivar, né? Mesmo depois de ter feito a cirurgia. Isso é importante a gente deixar claro, né, para as pacientes que a gente vai abordar cirurgicamente, que às vezes elas entram com uma expectativa muito alta. E a cirurgia vai resolver meu problema. Vou tirar o útero e vai resolver. E aí isso é muito importante também a gente falar, que tirar o útero não cura a doença, não trata a endometriose, porque a endometriose é a doença fora do útero. Então, tirar o útero não vai adiantar, né? E muitas pacientes já chegam com esse questionamento, mas eu não vou precisar mais do meu útero, né? Eu não vou mais engravidar, então eu quero que tire meu útero. Então, às vezes, a gente não tem essa indicação, né? Porque, às vezes, nós vamos aumentar o tempo cirúrgico, vamos aumentar o sangramento dessa paciente, vamos aumentar a aderência, né? A cicatrização e, às vezes, piorar a dor dela. Né? Falar que, não preciso mais ter útero por questão de não vou mais engravidar, não é justificativa para tirar. Não é só, né, uma questão reprodutiva, né? O útero não ele tem a função ali na pelve de sustentação dos outros órgãos também. Então, a gente vê, por exemplo, mais prolapso retal, vaginal, mais prolapso da vaginal, mais prolapso da bexiga, né? Nos pacientes que foram retirados exatamente. do útero. Fora os riscos cirúrgicos que vão aumentar ali, né? Da e sem necessidade, né? Então, porque a gente não faz uma cirurgia desnecessária, né? Isso, então é o que a gente falou lá naquela hora da cirurgia. A gente vai retirar as lesões, mas sempre pesando, né? Assim, esse risco-benefício da cirurgia. A gente não vai ser mais agressivo do que a doença, né? E a cirurgia sempre mais minimamente invasiva mesmo. E lembrar de focar com a paciente, que às vezes o que ela espera não é o que ela vai alcançar, né? Então, por isso é importante esse preparo todo aí. Alinhar a expectativa à realidade. Né? E as realidades, porque existe mais de uma opção, exatamente, né? Aí vai curar minha dor, mas não é assim, a gente promete, né, se é que a gente pode falar isso, melhora da qualidade de vida. Mas, por exemplo, se é uma paciente que tinha 20 dias de dor num mês, se a gente passar para 3, 4, melhorou muito a qualidade de vida, né? Então, a dor crônica, a gente anda muito por esse caminho, né? Em melhorar e dar uma qualidade de vida para ela, né? É isso. Então, nós falamos aí das possibilidades cirúrgicas, né, como é o pós-operatório, que o pós-operatório também é difícil, que pode ter algumas complicações, mas não é para ninguém desistir, não. Nós vamos... nós estamos deixando aqui claro que nós temos várias abordagens para o tratamento da endometriose e a cirurgia vai ser feita somente quando realmente necessário e indicado para aquela paciente. E
Acho que é para esclarecer mesmo, né, doutora Ana Paula? Assim, a gente precisa... Tudo quando a gente tem mais claridade sobre as coisas... Mais conhecimento, né? Traz mais segurança, né? Exatamente. Exatamente. Eu falo isso para as minhas pacientes obstétricas também, porque eu faço obstetrícia. Muitas que chegam para mim também são pacientes de endometriose, ou que a gente operou, né? Sempre eu mando lá no grupo, a fulana engravidou, né? Aí todo mundo comemora, as meninas, todo mundo fica feliz, porque muito feliz a gente com fica esses resultados positivos. Que às vezes a gente fez a cirurgia muito voltada para isso também, né? E aí eu acabo acompanhando, então isso a gente conversa muito nesse sentido, é uma vitória, né, de todo mundo. Exatamente, né, é uma vitória da equipe, né? É muito interessante a gente ter esse segmento, né? Em todos os sentidos, né? Com certeza. E agora só para encerrar, assim, qual seria uma dica que vocês dariam para as mulheres que estão nessa situação dessa indicação cirúrgica para o tratamento da endometriose? O que é que você daria de dica para ela, por exemplo, Laura? Eu acho que é exatamente isso, alinhar a expectativa às realidades. Então, e isso é feito através do conhecimento. Buscar esse conhecimento e você alinhando essas expectativas, você consegue acalmar também, né, a sua ansiedade, como lidar com alguma frustração que pode acontecer, né? Então, você fazendo esse alinhamento, você consegue ficar mais tranquila mesmo, né? Se a paciente já está no pré-operatório com você, já está mais tranquila. Agora, se ela ainda não está fazendo terapia, seria um bom momento, né? Para procurar, para poder conversar sobre isso, né? Para esclarecer, ver o que a gente pode fazer, trabalhar essa questão, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar essa questão das crenças limitantes, então, para isso a gente precisa de um tempinho maior, né? Eu não vou conseguir acessar as crenças dela de um dia para o outro em uma sessão. Então, é bom a gente começar esse processo terapêutico um pouquinho antes, né? Não tão perto da cirurgia. Quando é muito perto da cirurgia, muitas vezes a gente já vai direto para essa desensibilização sistemática que eu comentei. Não tem tempo hábil para acessar essas crenças e trabalhar tudo isso, né? Que pode estar interferindo e causando essa dor. Mas, então, se conseguir, né, fazer um processo terapêutico, iniciar quanto antes, melhor para a gente conseguir abordar de forma geral. E nos casos de infertilidade, já tentou outras técnicas, né? Você tem essa atuação, né? Que você falou sobre para melhorar ali, né, a qualidade do óvulo e para a gente conseguir captar e melhorar a questão da pelve para receber também. Como que é? Assim, a paciente está para fazer uma cirurgia de endometriose. Qual dica que você dá, assim, para poder ajudá-la nessa situação? Então, a gente fala muito, assim, dos pilares, né, e, assim, incluindo a parte também de alimentação, né, que é muito importante, tanto, assim, com a acupuntura, né, essa ação anti-inflamatória, mas num todo também, para melhorar esse processo digestivo, né, a questão do intestino, né, então melhorar tudo para fazer essa cirurgia e ter uma excelente recuperação. E a questão de intestino, né, a gente, Laura, e você também deve ter muito, assim, essa experiência, como que tá ligado, né, Laura? É mente e corpo mesmo. Quantas pacientes que tem, assim, eu vou fazer cirurgia, ou o intestino trava, ou é uma diarreia. Exatamente. Né, assim, qualquer situação, assim, de estresse, como que o intestino... Responde, né? Responde. Então, por isso, né, dessa... Em várias situações, né? Eu viajo, por exemplo, a paciente fala que viaja e que não funciona. Tipo, fora de casa não funciona. Exatamente. Então, a gente tentar fazer toda essa preparação com a equipe. Então, essa terapia, a gente fazer essa anti-inflamação aí do corpo, né, para uma boa recuperação. Eu acho importante também essa questão que a Laura colocou também, né, da expectativa e da realidade. Então, eu gosto de deixar bem claro para a paciente, né, a realidade, né, ela entra como expectativa e aí a gente tenta deixar ela mais a par do que vai ser feito, do que ela deve esperar, né? Às vezes eu faço até desenho, explico, nós vamos fazer isso, vamos tirar isso, vai ser feito, né, dessa forma,
para ela poder ter consciência e tranquilidade, né? E segurança no procedimento, né? E na equipe. Que ela entra mais confiante, quando você né? conhece aquilo que a gente falou, quando você conhece, né? Quando você sabe, né? Quando você estuda, quando você tem mesmo conhecimento, você tem uma segurança muito maior, né? A gente vê que a informação e o apoio também, então é interessante Exatamente. também a gente informar os familiares que vão estar ali com ela, né? Então a informação e o apoio são essenciais para melhor recuperação do paciente, né? E assim, a minha especialidade, né, intestino, aí já é uma cirurgia que a gente faz costura num órgão que já é infectado, então eu lido um pouco mais com complicações cirúrgicas. Eu gosto de enfatizar, então, sempre para o paciente procurar um profissional experiente nessa área, entendeu? E aí ele ficar tranquilo de que aquele profissional ali, eu não tenho garantia de que não vai acontecer nenhuma complicação, mas eu te dou certeza que eu vou estar do seu lado, vou fazer de tudo para resolver. Então, é muito importante você que tem aí esse diagnóstico de endometriose, uma endometriose intestinal, que está indo para uma cirurgia, procurar uma equipe qualificada, né? E uma equipe também que você se sinta à vontade, você vê que eles são disponíveis, acolhido, né? A gente você pensou sente essa segurança, né? Porque realmente... Exatamente, faz diferença. É uma doença já muito estigmatizante, né? Para paciente não o acolhimento, né? Principalmente acolhimento assim, importante. dos médicos é muito importante. Sim. Por mais que nós psicólogos nós tenhamos esse acolhimento, quando ela pega uma médica que tem, né, essa preocupação, igual você falou, doutora Glina, preocupação de desenhar mesmo, explicar, ela sente mais confiança. E essa confiança, né, traz mais segurança para ela. E melhores resultados, né? Porque ela já entra, né, mais tranquila, mais controlada em termos, né, de picos, né? E também cada caso é um caso e o tratamento vai ser individualizado. Então, assim, não comparar com outros, né? Seja, minha colega aconteceu isso e isso. Então, assim, cada caso vai ser um caso, cada cirurgia vai ser uma cirurgia, né? Preparar o familiar, até você falou que é importante, né? Às vezes eu falo com a família, olha, a cirurgia demora muito. E a mãe, às vezes, né? Marido fica lá fora na expectativa e aí já acabou, aí bate lá na porta do bloco. E a minha mãe, e aí, como é que tá? Já tem algum resultado? É porque é uma cirurgia demorada. Então, a gente costuma falar nesse sentido, olha, espera, se quiser ir lá fora fazer um lanche, vai demorar. E aí a gente tem a preocupação de assim que acaba, alguém da equipe vai lá e já vamos falar com a mãe dela, já vamos dar notícia, porque já deve estar mais ansiosa, né? Essa preocupação de deixar os familiares também a par e mais tranquilos no sentido de que da expectativa da demora aí do procedimento, né? A cirurgia é extensa, mas o familiar, ele sente mais ainda, porque tem o tempo que o paciente vai para o bloco, entra na sala, aí arruma a sala, aí o anestesista faz a anestesia e arruma o paciente. Então, assim, é um tempo... Até começar o procedimento, né? A cirurgia em si, até começar, já levou algumas horas ali. Então, pro familiar tá demorando mais ainda. Né? Uma mãe, né? Que, então, a gente tem essa sensibilidade de... Assim que acaba, a gente chega e já vai dar uma notícia, né? Uma sai e já vai falar, já vou falar que tá tudo bem, pra ela ficar tranquila. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Então, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Nos acompanhe na rede social, né? Do Instituto Gestare, do Endocare. E fique sempre online aí, atento, porque nós vamos seguir com mais dicas e informações sobre a saúde da mulher e, na Endocare, o tratamento da endometriose. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.